E o universo também das plantas, da natureza, traz um astral tão legal para nossa casa. As espécies trepadeiras, elas são ótimas para as sombras, para dar sombra ao meio ambiente e ao ambiente da nossa casa. Sabe aquelas paredes verdes, por exemplo? Elas também são cobertas por plantas trepadeiras, mas alguns tipos eles podem trazer prejuízos para as árvores e até para a estrutura, né, da nossa casa. Agora tem que ter calma, porque quando você aprende a escolher a espécie correta, dá para criar um ambiente super lindo no seu jardim. Num jardim, dificilmente elas são as estrelas, mas podem exercer funções úteis no ambiente que são colocadas. As trepadeiras podem ser uma solução para compor o paisagismo ou até mesmo fazer uma sombra agradável. Primeiro tem que se verificar qual é o lugar que você quer usar, né? Tomar cuidado, porque algumas trepadeiras elas são bem invasoras, né? Ela tem um sistema radicular muito agressivo, né? Se essa trepadeira ela vai ser apenas estética, não vai ter essa função apenas estética, ou de repente tem essa função, né? De repente fazer a cobertura de uma área externa para amenizar o microclima, né, deixar o clima mais agradável, né? Algumas também, né, têm esse benefício de ter um cheiro, né, interessante que atraem as pessoas, né? Outras têm frutos que também podem atrair pássaros, né? Enfim, hoje a gente tem uma infinidade de opções que a gente pode estar utilizando nos projetos paisagísticos, né? Antes de plantar, é preciso saber que tipo pode ser colocado no local desejado. Primeiro é necessário observar se faz sol ou sombra. Depois, as estruturas que a trepadeira vai crescer. E só assim escolher a espécie correta. Se você não dispõe, né, de uma grande área jardinada que você possa plantar diretamente no solo, você pode utilizar um vaso e esse vaso tem que ser compatível com o sistema radicular da espécie, né? Não pode ser uma espécie que se desenvolva muito, né? Ou se você dispuser de espaço, você planta diretamente no solo e aí fica um pouco mais fácil, né, o cultivo, o manejo, né? Mas tem que ter cuidado com isso, né? Com o sistema radicular, com o porte da espécie, né? Algumas são caducifólias, ou seja, que as folhas caem muito durante o ano e às vezes isso incomoda, gera algum transtorno, um pouco mais de manutenção. E outras não, elas têm as folhas mais perenes, né? A gente tem espécies que são adaptadas, né, a pleno sol, a meia sombra e outras só a sombra, né? Então tem que saber um pouco, né, a fisiologia, né, do extrato vegetal, um pouco mais de botânica, para saber as condições, né, de desenvolvimento daquela espécie. Muito comum, né, aqui na nossa região a gente utilizar a era unha de gato, né, que ela cresce super rápido, você não precisa dar nenhum tipo de acabamento, né, no muro que você quer cobrir. E aí ela se desenvolve rapidamente, fecha o muro, fica bem bacana. Tem a Thunbergia também erecta, que é bonita, também de fácil manutenção, crescimento rápido. Os buganvílias, né, que também são conhecidos como primavera, passam o ano todo florido. E aí tem um leque de cores como roxo, branco, o pink. Se você quiser o crescimento mais rápido, o ideal é que você compre, né, adquira uma muda já num tamanho, um porte mediano, né, 1,20 m, 1,5 m, né? E aí ela fecha mais rápido, né, e cresce mais rápido. A trepadeira também pode terminar matando outras plantas em volta. Por exemplo, o jasmim indiano é uma espécie de trepadeira bastante agressiva, né? Então, uma vez que ela se desenvolve no tronco de uma árvore, ela acaba matando, né? Não só sufocando a árvore, mas também competindo com nutrientes. Fazer a retirada, né, de folhas secas, né, para que as novas elas cresçam, né? Evitar a compactação do solo para que a raiz, né, ela consiga receber ar, ou seja, essa aeração do solo, né, para que a planta, a raiz, ela precisa respirar, né? A rega também é bastante importante, então se de repente ela está a pleno sol, tomar cuidado com a quantidade de água que você põe, né? Então dias mais quentes a gente precisa de um pouco mais água, né? No período mais de chuva, então tomar um pouco mais de cuidado, né? Colocar menos água, porque a água também mata, né, as plantas. O excesso de água, né, pode vir a prejudicar, né, as raízes. Então tem que ter sempre esse olhar,
né, de cuidado. Você que já andou aqui no Parque da Lagoa pode ter reparado nessas plantas que ficam ao redor do espelho d'água. São trepadeiras também, do tipo bougainville, e aqui foram usadas para proteção. Para evitar que as pessoas cheguem muito próximos, né, ao espelho d'água, principalmente crianças, né? Como a gente não tem nenhuma tela de proteção, então a espécie vegetal funciona, né, como essa barreira, até porque ela tem alguns espinhos, então isso inibe um pouco, né, as pessoas chegarem muito próximas ao espelho d'água. E também, né, para dar uma cobertura, né, em todo esse anel que a gente tem aqui, todo esse muro de contenção que foi criado, que não é esteticamente não é tão bonito, né? E aí, como a trepadeira ela tem essa característica, né, de pender, ela acaba escondendo, né, e dando uma nova estética, né, a essa área aqui da lagoa, o espelho d'água. Agora é o seguinte, é impossível a gente olhar uma imagem dessa e não sentir paz, não é? A gente vê aí essa parte como a natureza é perfeita, como Deus é perfeito, não é? Então agora é a gente que faz a nossa parte, traz um pouco disso para dentro da nossa casa com muito carinho, com muita responsabilidade, dá certo sim.